Saudações a todos. Nós vamos ver para nossa reflexão no livro Mundo Regenerado, por Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Franco, uma página muito interessante que ela nos traz no capítulo 19, Nem mesmo Atenas, né? Então, nós sabemos que Paulo, né, quando ele se transforma em Paulo, foi o grande desbravador e que abriu ali trincheiras de luz, de conhecimento, levando os ensinamentos de Jesus a muitas e muitas regiões, trabalhador infatigável do Cristo, né? E uma das regiões que ele vai é Atenas. E em Atenas o resultado foi totalmente outro, totalmente diferente de todas as outras regiões pelas quais ele passou. Mas vamos ao texto, depois nós vamos explorando essas ideias. Quando o apóstolo Paulo se entregou totalmente à divulgação e vivência do Evangelho de Jesus, a sua voz eloquente e os seus argumentos teológicos, muito bem trabalhados pelo estudo e reflexões, foram apresentados no Areópago em Atenas. A gloriosa cidade já não ostentava a grandeza filosófica do passado, e os seus eminentes pensadores do princípio haviam cedido lugar a um grupo menor, vivendo-se mais das evocações do pretérito do que das conquistas novas do presente. A capital antiga da Hélade hospedara no passado, através da beleza e da sabedoria em suas várias expressões, os representantes da arte, da cultura e do pensamento, que a fizeram majestosa e sem igual. A decadência então já era visível, mas o embaixador do Evangelho esperava encontrar naquele grandioso burgo alguns missionários capazes de revolucionar as superstições e doutrinas cínicas então vigentes. Anteriormente, ele estivera apresentando a mensagem de Jesus na praça do mercado. E alguns poucos interessados, percebendo a grandeza do orador, sugeriram que o fizesse naquele recinto quase sagrado, onde se discutiam as questões mais importantes da cidade. O momento era, portanto, muito significativo e a proposta interessou a grande número de pessoas que superlotaram o auditório. Então, vamos dar uma parada, porque Atenas realmente deveria ser um ponto, né? Um ponto estratégico ali para a divulgação do Evangelho, né? Um lugar por onde passou grandes pensadores, grandes espíritos que trouxeram grandes avanços em todos os sentidos, como ele falou, na arte, na cultura, no pensamento. No entanto, né, e foi lá que mais ou menos uns 395 antes da vinda de Jesus, esteve Sócrates, o grande precursor de Jesus, que abriu ali um caminho, né, um caminho abençoado para que o cristianismo se implantasse. O cristianismo, quando falamos cristianismo, é, na verdade, a boa nova, né? Os ensinamentos de Jesus, porque assim é da programação do Pai, né? Que o Cristo, como nosso Redentor, como nosso Mestre, como nosso guia da humanidade, os seus ensinamentos que traduzem os pensamentos de Deus, né? Deveriam ser abertos e sedimentados em todos os espaços. E Atenas, né, seria um grande reduto, né, em que, por serem pensadores, por terem a inteligência desenvolvida, por terem sentimentos, porque a arte trabalha sentimentos. Mas a Grécia como um todo, Atenas, se encontrava em decadência,
Porque a não aceitação de Sócrates, a condenação a tomar cicuta, né, envenenando-se ali preso, né, tudo isso, essa negação de Sócrates, tudo isso levou esse povo a um grande período de decadência, né? Então, foi justamente nesse período em que já se via, como eles falam, a decadência, como a Joana de Ângeles nos traz, já estava em plena decadência, né? Então, chega Paulo de Tarso ali, que também tinha sido um negador do Cristo, mas uma vez clarificadas suas ideias, o seu entendimento, transformou-se no maior divulgador do cristianismo. E ele estava lá, né, com seu verbo pronto, bem preparado. Um pequeno grupo se interessou, né, como nós vimos, e o incentivou a procurar ali esse recinto quase sagrado. E só um adendo, Paulo de Tarso, né, com a sua eloquência, já eloquente como Saulo, né, um grande orador ali, tribuno dentro do da porque ele era ali um doutor da lei, né? Então tinha ali a palavra que conquistava todos, mas quando ele passou por aquele período de transformação, porque ele negou a Jesus, né? Depois se viu diante do Cristo, a entrada de Damasco, quando ele ia justamente perseguir a um grande discípulo de Jesus, o Ananias, né? Mas ali ele tem aquela visão que opera toda aquela transformação. Vale a pena ler o livro de Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier, Paulo e Estevão, obra-prima. Mas, como dizíamos, nesse período em que ele busca o deserto para buscar uma introspecção, né? Um mergulhar em si mesmo, e dali nasce o Paulo, né? Porque é assim que tem que ser. Quando esse processo de introspecção, de mergulho, precisa do silêncio nos nossos pensamentos para partir para a execução, né? E assim ele fez. E quando ele retoma ali já a sua tarefa de divulgar o evangelho, deixando o passado de lado e apresentando-se como Paulo, inclusive muda o seu nome, porque ali ele se apresentava como o novo homem, o discípulo de Jesus. Quando ele busca este novo momento na sua vida, ele perde a eloquência. Ele não tinha mais aquela eloquência do grande orador, do doutor da lei. E teve que conquistar a eloquência. Então, ele não falava com a segurança, com a facilidade que ele retoma, né? Conforme ele vai se dedicando ali ao trabalho, ele vai retomando a sua eloquência. Então, a gente percebe que foi assim uma transformação radical em que ele teve que mergulhar dentro de si mesmo, inclusive perdendo ali potencialidades conquistadas, e teve que galgar do primeiro degrau, né, conquistando as novas potencialidades. É muito interessante a história de Paulo de Tarso, mas voltando aqui ao texto, então ele vai, né? Ele aceita essa sugestão e vai no centro do salão, de pé, o apóstolo das gentes, que é dos gentios, são as gentes. Que seriam os gentios? Seriam todos aqueles que não pertenciam ao povo judeu, ao povo hebreu, né? Que eram considerados os estrangeiros, né? Então, o apóstolo dos gentios, o apóstolo das gentes, iniciou a sua memorável palestra fazendo uma admoestação à população curiosa e interessada.
Então, estavam curiosos, estavam interessados, estavam acostumados a ouvir ali, né, naquele ambiente, aqueles que traziam os seus ensinos. E vamos ver então. De início, despertou interesse, especialmente quando se referiu ao Deus sem nome, no qual muitos acreditavam como a causa do universo, e de maneira fascinante referiu-se a Jesus, a sua ressurreição, confirmando a imortalidade da alma, o mal-estar. Então, quando ele partiu para esse campo, né? O mal-estar tornou não, o mal-estar tomou conta do auditório e fez-se o tumulto com a saída dos mais exaltados e o vozerio de protestos. Nada conseguiu amainar a tempestade da revolta e da exaltação injustificada. Chegou-se a pensar que o auditório revoltado passaria a agressão física, o que felizmente não aconteceu. O orgulho injustificado dos atenienses não admitia a imortalidade da alma. E no uso e abuso da doutrina cínica, como outras visões filosóficas que lhes bastavam ao ego, reagiam com desprezo a qualquer possibilidade, assim permitindo-se uma existência de prazer e de comodidade. À semelhança de ocorrências atuais na sociedade terrestre, a sofreguidão pelo gozo desnorteava o pensamento, e como tudo se reduzia ao nada, conforme preconizavam na maioria, era necessário interromper qualquer tentativa de voltar-se ao idealismo de Sócrates, de Platão, de Aristóteles, do passado algo distante. Então, eles viviam uma situação semelhante à que vivemos, né? As ocorrências atuais que vivemos na sociedade, né? Como um todo, na sociedade terrestre, né? Toda a Terra está vivendo isso, toda a humanidade da Terra terrestre. Vivemos esses tempos em que o gozo fala mais alto, porque a partir do momento em que embutimos dentro de nós mesmos, porque a grande maioria crê, mas acabamos embutindo dentro de nós mesmos o conhecimento da imortalidade da alma, mergulhando nos apelos muito mais chamativos, né, muito mais glamurosos, em que a ordem é viver a alegria do dia, né, a alegria nesse sentido de prazer, né, o prazer do dia. Então, a sociedade ateniense vivia de forma semelhante ao que vivemos hoje e desprezando, né, os conhecimentos que esses grandes homens idealistas que levaram lá, abrindo caminho, Sócrates, Platão, Aristóteles, né, que tivemos ali toda essa sequência ao contrário, né, Aristóteles, Platão e Sócrates e Platão, né, ali ao mesmo tempo. Temos aí esse desprezo pelas grandes ideias, né? E as grandes ideias trazem a imortalidade da alma, né? E então foi esse ambiente que Paulo de Tarso encontrou e despertou toda essa revolta naquele ambiente que ele busca. Então vamos continuando no texto. A decepção do apóstolo foi imensa e levou às lágrimas, como se fora ele que, incapaz de uma argumentação profunda, oferecera terreno para a derrocada verbal. Então, ele se sente ali triste, né, ferido, e chega às lágrimas, se responsabilizando por não ter conseguido alcançar aquele povo. Foi uma situação muito diferente dos outros locais que ele buscava. Porque onde quer que ele fosse, ele não saía daquela região
sem deixar uma igreja. O que era uma igreja? Uma igreja é uma reunião de pessoas que comungam os mesmos ideais. Então, por onde ele passava, ele deixava um grupo que se achegava a ele, um grupo que buscava o seu convívio enquanto ele ali estivesse, aprendiam os ensinamentos dos evangelhos, do Evangelho de Jesus, né? E formavam ali aquele grupo que se transformava ali, como se chamava, numa igreja, em que depois todos buscavam e tinha ali fixada, fundada, aquele ambiente de estudo do Evangelho, onde quem quisesse poderia buscar aquele local, né? E aqui foi diferente. Como nós vamos ver, aqui foi diferente. A realidade, no entanto, é outra. Atenas estava perdida no vazio das glórias do pretérito e degradava-se no ponto de vista cultural e histórico. Paulo, porém, não esqueceu aquela diferente lição que nunca lhe ocorrera antes. À perseguição dos compatriotas estava acostumado, não, porém, àquele testemunho. A perseguição dos compatriotas estava acostumado, não, porém, àquele testemunho. Nos dias atuais, a sociedade se encontra, sob o ponto de vista cultural e moral, mais ou menos conforme Atenas naquele momento. O conhecimento intelectual alcança níveis inimagináveis e a evolução tecnológica supera as próprias fronteiras a cada momento. Jamais houve tanta informação e comodidade, tornando as existências ricas de excessos de toda ordem. Mas, infelizmente, os valores éticos morais vêm sendo banidos a pouco e pouco, em nome dos próprios direitos humanos e da liberdade de comportamento. Ao indivíduo é concedido o direito de fazer tudo quanto lhe aprouver, mesmo que seja prejudicial ao conjunto social, como se essa faculdade de escolha o conduzisse de forma aprazível e feliz. Pelo contrário, quanto mais se libera dos transtornos emocionais numa catarse doentia, mais se perturba e aguarda resultados bons, derrapando em condutas esdrúxulas e perversas que o egoísmo elabora como forma de projeção no fracasso emocional no qual estagia. Essa libertinagem torna-o avesso a tudo quanto tem por fim educar, corrigir, superar as paixões. Então existe uma corrida contra tudo que possa educar, corrigir, superar as paixões de baixo nível, encontrar a beleza na arte, nas sublimes mensagens que a existência física oferece a quem tem olhos de ver. A baderna e a depravação avançam de mãos dadas, destruindo os ideais de significado e transformando o ser humano num amontoado de desgastes e prejuízos emocionais. A mensagem de Jesus, que é antípoda a esta conduta irregular e desastrada, é considerada alienação ao modernismo vulgar e à toxicidade dos sentimentos, pois eleva e promove a realização pessoal mediante a sua autoiluminação. Esses dias pós-pandemia e cultuadores de guerras lamentáveis são também de transformação moral e espiritual em relação ao planeta que evolui, impondo os processos de sofrimento que têm sido o melhor recurso para despertar os déspotas e vassalos do prazer da mentira. Ante a paisagem humana em destroçamento, recorda Paulo em Atenas. Ele não desistiu,
e a grande cidade, cansada dos excessos de toda ordem, no futuro, entregou-se a Jesus, mas não o soube manter nos corações e ainda hoje atravessa período de muitos desafios e sofrimentos. Vive agora de acordo com o modelo do Evangelho. Não te descoroçoes ante a visão odierna, entendendo de que, mais do que nunca, todos necessitam viver com dignidade e respeito às soberanas leis da vida. Há no universo uma fatalidade transcendental. A vida é inextinguível e a sua meta é o fatalismo do bem, a conquista da suprema ventura. Não te deixes arrastar pelo canto perigoso das sereias. Isso, não te deixe arrastar pelo canto perigoso das sereias. E faze como Odisseu, revestindo-se de recursos que o impediram de escutá-las, assim livrando-se. Expõe a tua alegria de viver e de conviver com todos, demonstrando que cada qual é o construtor do seu futuro e premia-se com efeito das suas ações atuais. Nunca te arrependerás por haveres cumprido com os teus deveres e preferido com a luta honrosa a satisfação hedionda do gozo sem equilíbrio. Como tudo passa, a zombaria dos alucinados de hoje será página morta na lembrança da história, como somente dois interessados pela mensagem de Paulo deram sentido à visita do apóstolo à cidade gloriosa. Que fiquemos em paz. Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar sequência ao estudo do livro Os Prazeres da Alma. E hoje o tema é perdão, 2 partes. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Toda criatura deseja a paz e a felicidade e quer afastar de si o sofrimento e a amargura. Essa é a meta de excelência de todos os seres humanos. O entendimento do nosso melhor depende do grau de raciocínio lógico ou da situação que estamos vivenciando. Todo procedimento é compreensível e proveitoso em determinado contexto de vida. Quando tomamos atitudes baseadas em mágoas e ressentimentos, é porque supunhamos que isso nos parecia melhor. Sempre agimos conforme a nossa maturidade espiritual do momento, para decidir e resolver nossas dificuldades existenciais. Ou melhor, tomamos decisões de acordo com nossas possibilidades de percepção e interpretação e também segundo a nossa capacidade e habilidade conquistadas. Damos o que temos, fazemos o que podemos. Apenas se dá ou faz aquilo que se possui ou pode. Precisamos respeitar nossas limitações mentais, emocionais e espirituais, bem como as dos nossos companheiros de jornada. Pressupõe-se que quando alguém pede desculpa, é porque reconheceu seu erro e solicita reconciliação pelo ato impensado e pelo comportamento equivocado. Usamos comumente o termo desculpa quando queremos nos redimir perante alguém a quem causamos algum dano ou prejuízo. É a atitude de quem se conscientizou de ter ofendido
contrariado ou aborrecido outrem. Em outras palavras, quem pede desculpa quer dizer: retira a culpa que há em mim, pois me sinto responsável pelo mal que te causei. No entanto, existem indivíduos que a cada momento e de forma irrefletida fazem uso da palavra desculpa. Repetem-na sistematicamente durante anos e anos, porém continuam perpetuando os mesmos erros e agressões. Solicitam 1000 desculpas, mas nunca se soltam das amarras das atitudes desastrosas. Pedem com insistência compadecimento e paciência e jamais renovam seus comportamentos. Continuam atormentando a vida alheia. Acostumaram-se a pedir desculpas como se essa palavra fosse uma varinha de condão que desfizesse de um instante para outro, num passe de mágica, todas as mágoas e perdas, afrontas e injúrias, sensações desagradáveis, desgostos e aborrecimentos causados pelos agravos e indelicadezas que cometeram. São criaturas que vulgarizaram o termo desculpa e o empregam de modo automático, repetindo mensagens contidas num livro de regras ou de etiquetas. Não se conscientizaram de sua imaturidade, visto que não perceberam nem reconheceram ainda como concretos os atos e as atitudes inadequados que reproduzem quase todos os dias nos seus mais diversos relacionamentos. Reincidem nos mesmos erros de forma compulsiva, como se possuíssem uma imposição interna irresistível que as levasse a comportar-se sempre da mesma maneira. É essencial diferenciar a desculpa social da desculpa conscientizada. A primeira simplesmente atravessa as barreiras da boca de forma impensada. Pode ser uma manobra ardilosa ou um pretexto para evitar dificuldades futuras diante de situações difíceis. A pessoa recorre a subterfúgios ou estratagemas para conseguir algo. A segunda sai do coração conscientizado, da alma verdadeiramente arrependida. O homem bom, do bom tesouro do coração, tira o que é bom. Isso está em Lucas 6,45. Desculpar pode ser o início de um novo tempo de convívio respeitoso, mas também pode ser um eterno jogo psicológico em que apenas se amortecem o desrespeito, a brutalidade e o golpe da ofensa. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, senão mudando de conduta. As boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais que as palavras. Essa é a questão 661 do Livro dos Espíritos, livro 3º, capítulo 2, Lei de Adoração, item 4, da prece. Pode-se pedir eficazmente a Deus o perdão das faltas? Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas não o obtém, senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor prece, porque os atos valem mais do que as palavras. Há mais felicidade em dar que em receber. Ensina-nos a narrativa evangélica, em Atos 20:35. Realmente a pessoa que doa sabe, por experiência própria, que é mais feliz quando dá do que quando recebe. Não exijamos dos outros aquilo que eles ainda não nos podem dar. O ato de perdoar ou o de desculpar verdadeiramente requer amadurecimento e crescimento espiritual e, por consequência, certo grau de evolução. Perdoar ou desculpar alguém é bom e saudável, mas viver desculpando indefinidamente os erros alheios pode ser muito perigoso. As emoções enterradas e não verbalizadas se manifestarão de forma negativa em outras situações e com diferentes pessoas em nosso dia a dia. Em vez de permitir que alguém nos use e magoe de forma obstinada, estabeleçamos limites e aprendamos
a validar nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos, para que possamos amar plenamente os outros. Esse foi um enfoque muito interessante sobre o perdão. E a frase que eu vou destacar aqui é: essencial diferenciar a desculpa social da desculpa conscientizada. E essa última, em vez de permitir que alguém nos use e magoe de forma obstinada, estabeleçamos limites e aprendamos a validar nossa dignidade pessoal, desenvolvendo a arte de amar a nós mesmos para que possamos amar plenamente os outros. Segunda parte. O julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. O auto-perdão consiste em fazer o nosso melhor hoje, abandonar as mágoas do passado e curar as dores do presente, e ao mesmo tempo legitimar os nossos projetos de vida para o futuro. O passado passou e o único momento que temos é o agora. Basta utilizarmos o perdão e imediatamente começaremos a sentir conforto e alívio, pois descarregamos os pesados fardos de culpa, vergonha e perfeccionismo. Quando erramos, é necessário primeiramente admitir as nossas fraquezas e em seguida pedir aos outros que relevem nossas falhas. Somente a partir desse ponto é que começamos a desfazer as técnicas defensivas e a facilitar a boa comunicação, evitando assim a morte do diálogo reconciliador. O auto-perdão é um estado da alma que emerge de nossa intimidade, fazendo-nos aceitar tudo o que somos sem nenhum pré-julgamento. É quando passamos a entender que nossos aparentes defeitos são só e exclusivamente potenciais a ser desenvolvidos. Por sinal, o julgamento precipitado pode vir a ser o fracasso da compreensão, porque perdoar é, acima de tudo, a habilidade de compreender dificuldades. À medida que perdoamos nossos desacertos, começamos também a perdoar as faltas dos outros. Quanto mais compreendermos o outro, avaliando e validando o que ele pensava e como se sentia na hora da indelicadeza, mais facilmente aprenderemos a nos perdoar. O ato do não perdão a nós mesmos nos acarreta a permanência nas sensações desagradáveis e nas energias negativas, resquícios dos dissabores e desencontros da vida. Perdoar nos leva ao cultivo do amor a nós mesmos e, por consequência, aos outros. Enfim, é a base que mantém a humanidade íntegra e solidária. O auto-perdão nos conduz à aceitação plena de nossas potencialidades ainda não desenvolvidas, seja de natureza intelectual, seja de natureza psíquica e emocional, e a uma compreensão maior de que as experiências evolutivas nada mais são que a soma de acertos e erros do passado e do presente. Os erros acabam se transformando em lições preciosas, e deles podemos retirar as bases seguras para o êxito no futuro. Deus não age jamais por capricho, e tudo no universo está regido por leis em que se revelam a sua sabedoria e a sua bondade. Essa é a questão 1003 do Livro dos Espíritos, livro 4, capítulos 2, Penas e Gozos Futuros. Item 7, duração das penas futuras. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou subordinada a alguma lei? Deus nunca age de maneira caprichosa, e tudo no universo é regido por leis que revelam a sua sabedoria e a sua bondade. A sabedoria e a bondade de Deus se refletem constantemente nos atos e atitudes de Jesus de Nazaré. No episódio ocorrido na casa do fariseu Simão, uma prostituta atira-se aos pés do mestre, cobrindo-os de beijos, lavando-os com suas lágrimas, enxugando-os com seus cabelos e untando-os com um óleo perfumado. Ela é perdoada incondicionalmente, seus numerosos pecados lhe estão perdoados, porque ela demonstrou muito amor.
mas aquele a quem pouco foi perdoado mostra pouco amor. Isso está em Lucas 7, 36 a 50. Deus estava com Jesus e ele com o Pai. Por isso, amava, perdoava, estimulava e incentivava a todos, sem qualquer distinção. A bondade e a sabedoria providencial estão e sempre estiveram nos amando e perdoando, não importa o grau da escala evolutiva em que estamos situados ou o que estejamos fazendo. O amor da misericórdia divina é incondicional, não depende de nenhum tipo de restrição ou limitação. Ama simplesmente por amar. Uma introspecção a respeito desse amor incondicional que a divindade tem para conosco é extremamente importante para o auto-perdão. Se Deus nos ama e nos aceita como somos hoje, por que haveríamos de tomar uma atitude contrária à postura divina? Entretanto, o auto-perdão não significa paralisarmos nossas atividades evolutivas, acomodando-nos em nossas deficiências, fragilidades ou incapacidades, mas sim libertar-nos dos fardos pesados da autopunição que carregamos desnecessariamente. O auto-perdão nos traz paz de espírito, habilidade para amar e ser amados, e possibilidades para dar e receber serenidade. Ele nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, o qual nos impede o crescimento no presente. Perdoar-nos elimina a ideia fixa no remorso por algo que aconteceu ontem e a ansiedade do que poderá ser revelado ou vir a acontecer amanhã. E aqui a minha frase é: o auto-perdão nos livra do cultivo de uma fixação neurótica em fatos do passado, o qual nos impede o crescimento no presente. Então, o mais importante é o auto-amor para aprendermos a nos valorizar e assim conseguir valorizar o outro, e o auto-perdão, para que a gente também consiga enxergar as dificuldades, compreender as dificuldades e perdoar o outro. Eu vou completar esse tema com o item 15 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é bem-aventurados os que são misericordiosos. E o item 15 é uma mensagem de Paulo, apóstolo, em Lyon, 1861. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos inimigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que se era antes. Perdoai, portanto, meus amigos, a fim que Deus vos perdoe. Pois se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se fordes rigorosos mesmo por uma pequena ofensa, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de perdão? Infeliz daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Será que em vos autoanalisando, não fostes vós o agressor? Quem sabe se nessa luta que começa por uma simples bagatela e termina por uma ruptura, não provocastes a primeira desavença? Se uma palavra ofensiva não escapou de vós, se usastes de toda a moderação necessária, sem dúvida vosso adversário errou em se mostrar tão melindroso, mas isto é uma razão a mais para serdes indulgentes e de não fazer por merecer a censura que vos foi endereçada. Admitamos que fostes realmente o ofendido nessa situação. Quem garante que não envenenastes a situação por vinganças e que não transformastes em disputa séria o que poderia ter caído facilmente no esquecimento? Se depender de vós impedir as consequências e não o fizerdes, sereis sem dúvida culpado. Admitamos, enfim, que não tendes absolutamente nenhuma censura a vos fazer.
Neste caso, quanto mais clemente fordes, maior será o vosso mérito. Mas há duas maneiras bem diferentes de se perdoar: o perdão dos lábios e o do coração. Muitas pessoas dizem a respeito de seus adversários: eu lhe perdoo, enquanto interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhes acontece, dizendo a si mesmos que eles bem o merecem. Quantos dizem eu perdoo e acrescentam, mas nunca me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da minha vida. Esse é o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão daquele que crê, lança um véu sobre o passado. É o único que vos será cobrado, pois Deus não se satisfaz com a aparência. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, não aceitando apenas palavras e simples fingimentos. O esquecimento total e completo das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre um sinal de baixeza e inferioridade. Não vos esqueçais de que o verdadeiro perdão se reconhece mais pelos atos do que pelas palavras. E desse mesmo capítulo, no item 14, Perdão das Ofensas, Simeão, de Bordeaux, 1862, eu vou ler o último parágrafo. Espíritas, nunca vos esqueçais que nas palavras, bem como nas ações, o perdão das injúrias não deve ser uma palavra vazia e inútil. Se vos dizeis espíritas, sede-o de fato. Esquecei o mal que vos foi feito e pensai apenas em uma coisa, no bem que podeis fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve nem mesmo em pensamento desviar-se dele, porque sois responsáveis pelo que pensais, e Deus vos conhece. Fazei, portanto, com que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que se passa no coração de cada um de seus filhos. Feliz, portanto, daquele que pode a cada noite dizer ao deitar-se: nada tenho contra meu próximo. Uma boa semana a todos.